senhores, neste momento se inicia o seminário, o trabalho na era das transições digital, climática e demográfica, promovido pelos pesquisadores do GETRAB, Grupo de Estudos em Direito Contemporâneo do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, sob a coordenação do professor Nelson Manriche. O seminário culminará com o lançamento de obra coletiva homônima produzida pelos pesquisadores do grupo. Este seminário é promovido também com o apoio da ABDT, Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E para compor a mesa desta sessão solene de abertura e conferência inaugural, convidamos o diretor da Faculdade de Direito da USP e anfitrião desta casa, o professor Celso Campilon. Convidamos também o professor titular da USP, atualmente professor sênior, coordenador do GETRAB, presidente honorário da BDT, anfitrião desta manhã, o professor Nelson Manriche. Professor Nelson, pode vir com a mesa também. Também para compor a mesa, convidamos a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. Convidamos também a doutora Rita Dias Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional. E, por fim, convidamos o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente daquela corte, o ministro Barroso. Bom dia a todos, bem-vindos a esse espaço democrático. Saúdo o professor, diretor da faculdade, Celso Campilon, que sempre nos recebe, nos acolhe. Muito obrigado. Saúdo todos os presentes, as autoridades. Saúdo os queridos amigos que estão aí por faixas, as autoridades que nos prestigiam. Quero, de modo particular, saudar os jornalistas, os trabalhadores, os pesquisadores, os professores, os advogados, todas as autoridades presentes. De modo particular, os meus queridos amigos pesquisadores do Grupo GETRAB. Sem eles, esse evento não seria possível. Inicio com uma saudação especial aos nossos conferencistas. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, acadêmico reconhecido internacionalmente, homem público, amado e admirado, a quem prestamos a nossa solidariedade e nossos agradecimentos. Professor Hélio Zimmerstein, professor sênior da FEA-USP, com a referência acadêmica pelos estudos e análises dos impactos econômicos no direito do trabalho. E a doutora Silvia Maria Fonseca Silveira Bassurá, presidente da EMBRAV, empresa responsável pelo sucesso do agronegócio brasileiro. Temos orgulho em receber tão ilustres
tão simbólico para as instituições jurídicas. Este é mais um evento promovido pelo Grupo de Pesquisa GETRAG, vinculado à Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito da USP. A Comissão de Pesquisa e Inovação é regulada pelo Estatuto da USP e por uma resolução própria da faculdade. Na condição de órgão da administração da Faculdade de Direito, tem a competência de coordenar e fomentar atividades de pesquisa, como iniciação científica, grupos de pesquisa, como é o Grupo GETRAG e o Programa de Pós-Doutorado, entre outras atribuições. De acordo com essas diretrizes, o GETRAG organizou este seminário e seus pesquisadores lançarão o livro Direito no Limiar das Transições Digital, Demográfica e Climática. O GETRAG não tem compromissos com ideologias ou com partidos, apenas em promover o debate acadêmico no espaço democrático, comprometido com o fortalecimento da democracia e com o desenvolvimento econômico e social no âmbito desta universidade, sustentada pelas empresas e por todos aqueles que trabalham neste estado de São Paulo. Por esta razão, o GETRAG é integrado por pesquisadores que têm consciência de que devem devolver à sociedade o que dela receberam por meio da universidade. A universidade é um espaço reservado ao aprendizado, mas também um símbolo de possibilidade, ignorando rupturas impostas por ideologias. É um ambiente que transcende as tormentas históricas. Qual a melhor forma de preservar a vocação das universidades? Para Harry Calvin, professor de Direito da Universidade de Chicago, é não tomar partido no que ele denomina neutralidade institucional. Isso implica um espaço livre para a reflexão intelectual. Para tanto, é necessário estabelecer distinção entre a arena política da arena intelectual. A autora do texto em que fundamento esta reflexão, Laura Karpuska, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, no dia 27 de julho, assim conclui: a universidade cumpre melhor seu papel quando não assume o lugar do debate público, mas quando o prepara, oferecendo um espaço de reflexão livre. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Eu estou extremamente feliz. Eu honro de passar a palavra ao nosso querido diretor, professor Celso Camilo. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em primeiríssimo lugar, gostaria de agradecer ao professor Nelson Mandiche, que depois desse caloroso aplauso de todos aqui presentes, de todo o auditório,
também precisa, enfim, insistir na ideia de quanto é importante a organização de seminários como este. O professor Manrique não é o primeiro, seguramente não será o último. O professor Manrique e o GETRA sempre organizam aqui, com frequência, com constante periodicidade, eventos dessa magnitude, eventos dessa importância. Por favor, professor Luiz, continue com esse trabalho muito valoroso e muito importante para a faculdade. Além disso, queria saudar também a presença da ministra Cristina Cruz, do Tribunal Superior do Trabalho, também da doutora Rita Dias Nolasco, e de modo muito especial, muito carinhoso, ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que, enfim, sempre é recebido e acolhido com muito entusiasmo por esta faculdade, quer pela importância do cargo que ocupa, quer pela importância institucional neste momento que tem o Supremo Tribunal Federal. Todo o respeito e toda a admiração da Faculdade de Direito a todos. O tema que o professor Luiz elege para a agricultura envolve o trabalho na era das transições digital, climática e demográfica. O tema parece amplo e tripartite, mas a gente pode, e acho que esse é o objetivo do trabalho, esse é o objetivo procurar a unidade que existe nestas diferenças. Aparentemente, nós estamos tratando de três temas, mas eles estão unidos aqui sob a ótica do trabalho. Não é muito difícil fazer algumas especulações, mesmo sem ser especialista. Vamos pensar, por exemplo, no impacto que possui a urbanização nesses três âmbitos, quer no âmbito climático, quer no âmbito digital, quer no âmbito demográfico. Apenas para ilustrar, e estas coisas eu estou tirando esses dados de um livro, ano passado, um livro recente, que alguém publica muitas coisas sobre esse esquema da sociedade da informação, a sociedade digital, que é o Manuel Castells. Manuel Castells tem um livro muito interessante, como o resto de toda a sua obra, publicado no ano passado, chamado Sociedade Digital. E tem um capítulo no livro Sociedade Digital sobre o teletrabalho. E nesse capítulo ele começa falando de problemas climáticos, de problemas tecnológicos e de problemas relacionados ao teletrabalho. Por exemplo, eu tinha em 1960, estou me fiando nos dados do professor Castells, que é um pesquisador muito sério, enfim, não sou um especialista em demografia, mas ele disse que em 1960 nós tínhamos no planeta apenas duas regiões metropolitanas com mais de 10 milhões de habitantes, apenas duas. E que hoje nós temos 45. Por aí, a gente já pode perceber um impacto extraordinário nas últimas décadas desse grande processo de urbanização. Eu tenho uma mudança que é demográfica de um lado, uma mudança na modo de se viver nas cidades e, consequentemente, mudanças também no clima, mudanças também nas relações de trabalho. Continua o professor Castells dizendo que em 1980, 39% da população do planeta morava em cidades e que em 2023 este percentual era de 57%. E a previsão é de que para 2050, 68% da população do planeta esteja vivendo nas cidades. Não é preciso grande imaginação sociológica para se pensar o quanto isso tudo impacta o ambiente de trabalho, as relações laborais, o meio ambiente, o clima, e tudo isso acrescido das inovações da
revolução digital, da revolução tecnológica. Isso não significa que as cidades vão desaparecer, que os grandes aglomerados com concentrações de trabalhadores irão desaparecer. Ao contrário, é possível que, em relação a um certo tipo de trabalho, aquele mais tecnológico, aquele que exige uma formação mais voltada à digitalização da sociedade, que nestes espaços a concentração de mão de obra qualificada para esse tipo de trabalho tecnológico, de trabalho digital, continue existindo nas grandes metrópoles, nos grandes centros, e os problemas que decorrem dessa concentração. A própria Universidade de São Paulo está criando um enorme centro de inovação. Este centro de inovação, que ficará aqui na cidade universitária, deve reunir algumas empresas muito importantes e pesquisadores do mundo inteiro. Ora, uma grande concentração de trabalhadores, uma grande concentração de mão de obra, uma grande concentração que gravita em torno desses três temas: o tema digital, o tema climático, o tema demográfico. Ora, ninguém melhor do que as pessoas que foram convidadas pelo professor Manrique para este seminário, para que possam tratar desses problemas tecnológicos, dos problemas do clima, do problema do teletrabalho, do problema das big techs e tantos outros temas que vocês tratarão neste relevante seminário. Então, eu mais uma vez agradeço ao professor Manrique e ao Getrado pela iniciativa, saúdo a todos os presentes, a todos os nossos convidados e desejo um excelente seminário. Sejam muito bem-vindos à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que tem na sua tradição, na sua história e particularmente neste salão nobre, um espaço que se caracteriza pela defesa da soberania nacional. Eu repito, pela defesa da soberania nacional, pela defesa da democracia, eu repito, da democracia e pelo Estado democrático de direito. Sejam muito bem-vindos à Faculdade.